minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar, onde você pode marcar sua inscrição também, se não for inscrito e estiver aqui vendo o vídeo. Se for inscrito, tudo bem, deixa o like, maneiro, comenta nos nossos vídeos também, é bom para poder aumentar o engajamento. Mas se não for inscrito, por favor, pode marcar sua inscrição, que também aí já somos mais de 900 integrantes na nossa família. É bom para poder aí ajudar a gente a chegar aos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Enfim, o nosso limite não existe, né? Bom, eu tô aqui para falar de vários assuntos. O primeiro deles, gente, o Brasil tá aí atrás de um hexa, né? Que é o hexa na Copa do Mundo de futebol masculino. Só que tem que, nesse ano de 2024, o Brasil conseguiu o hexa no futebol de areia, na Copa do Mundo de futebol de areia. E hoje, o Brasil foi eleito hexacampeão mundial de futsal. Pois é. 89, 92, 2008 e por aí vai. Brasil hexacampeão mundial de futsal, né? Jogando muita bola lá no Uzbequistão contra a Argentina, né? E assim, parafraseando Galvão Bueno, ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito bom. Ganhar da Argentina reclamando no final é sensacional. Porque o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo, né? E aí, no finalzinho do jogo, a Argentina botou o que se chama de goleiro linha no futsal. Porque você pode fazer isso, né? Então a Argentina chegou a ficar com 5 jogadores de linha. E aí, botou alguém vestido de goleiro, mas jogando na linha. E foi pra cima do Brasil, pressionou, no finalzinho conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu aí o empate. E no finalzinho, no último segundo de jogo, a Argentina ficou reclamando de uma falta, que seria a sexta do Brasil, né? E o Brasil aí teria um tiro livre de 10 metros contra. Só que tem que o árbitro resolveu não marcar a falta. E eu acho que não foi mesmo, tá? Falta para a Argentina. E aí o Brasil foi lá e papou o hexacampeonato mundial de futsal. Aliás, o último título do Brasil foi em 2012, tá? 89, 92, 2008, 2012, ainda tá faltando um aí nesse meio de caminho aí. E em 2024. Bom, vamos lá. Depois disso, a gente vai falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, foram 3 jogos de clubes cariocas na rodada e 2 deles venceram, né? Uma rodada, aliás, que ficou muito marcada por vitórias de times jogando fora de casa. E 2 deles foram cariocas. Você olha, por exemplo, a princípio, no campeonato, você olha Atlético Paranaense e Botafogo. Você imagina o quê? Vai ser um jogo difícil pro Botafogo. Porque o Atlético Paranaense sempre foi muito forte em casa, sempre foi um adversário difícil de se enfrentar jogando lá em Curitiba por causa do gramado sintético, né? Tal. Realmente foi difícil para o Botafogo, porque é um tipo de gramado sintético diferente, né? O do Atlético Paranaense em relação ao do Botafogo. Porque o gramado sintético do Atlético Paranaense é aquele lá da primeira geração. O Atlético usava até fibra de coco, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, os jogadores, quando caem, eles se sujam mais do que em outros gramados, por exemplo, lá no Newton Santos, né? Que também é totalmente sintético.
Mas assim, os jogadores do Botafogo demoraram um pouco, mas não tanto quanto os jogadores de outros clubes demoram para se adaptar ao gramado. Tanto que aos 16 minutos, um passe sensacional do Marlon Freitas. Aliás, o Marlon Freitas até orientou o Gregory para que os dois não ficassem no mesmo lado, né? O lado direito, por exemplo, o Gregory foi mais para o centro. Aí o Marlon Freitas deu um passe sensacional para o Savarino. E o Savarino deu mais um daqueles passes sensacionais que ele costuma dar para encontrar o Igor Jesus, que está numa fase espetacular, né? E aí o Igor Jesus deu só uma cavadinha, entendeu? Por baixo da bola. E aí venceu o goleiro do Atlético Paranaense e fez Atlético Paranaense 0, Botafogo 1. E aí você imagina o quê? Depois desse gol foi um pandemônio, uma pressão, um sufoco danado do Atlético Paranaense. Não foi. O que aconteceu depois desse gol? Foi um Canóbio correndo que nem um desesperado no ataque do Atlético, entendeu? O Coelho tentando ali armar jogadas, mas não saiu nada de muito diferente do time do Atlético Paranaense. E o Botafogo empilhando uma chance atrás da outra, lembrando um certo time do qual nós vamos falar daqui a pouco também, tá? Mas o Botafogo também não teve lá um grande percentual de aproveitamento de chances, não. Várias grandes chances para poder fazer o segundo gol e não conseguiu aproveitar. E assim, tem dias que o futebol faz isso mesmo, né? Você cria várias oportunidades e não consegue fazer o gol, né? E foi assim que aconteceu em Atlético Paranaense e Botafogo, tá? Mas o que se esperava, que era um sufoco tremendo do Atlético Paranaense no final, não veio. Veio uma ou outra bola para a área, mas sem grande perigo, tá? Então, o Botafogo se segurou bem na defesa, tá? E teve, como eu falei, algumas boas oportunidades para fazer o 2-0, mas não conseguiu. Mas pelo menos o final do jogo foi Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, e isso importa muito para a tabela. Por quê? Porque o Fortaleza, por exemplo, perdeu para o Grêmio. Tá? Fortaleza estava a 2 pontos do Botafogo, levou de 3-1 do Grêmio. Ou seja, a diferença, que era de 2 pontos, subiu para 5, né? E o Palmeiras não conseguiu fazer gol no Bragantino, ficou no 0-0. Ou seja, a diferença, que era de 1 ponto, subiu para 3. Então, a rodada não foi boa para o Botafogo, não. A rodada foi maravilhosa, porque eu costumo dizer o seguinte, que quando você vence e os adversários tropeçam, você ganha, além dos seus pontos, você ganha os pontos que os adversários perderam, né? Então, o Botafogo ganhou 8 pontos, no fundo, né? O Botafogo ganhou os 3 pontos dele, mais 2 pontos do empate do Palmeiras e mais os 3 pontos que o Fortaleza deixou de ganhar lá no Sul, né? O empate do Palmeiras com o Bragantino até estava mais ou menos na conta, porque é jogo difícil lá em Bragança Paulista, tal. A derrota do Fortaleza é que não fugia um pouco da conta. Porque muito embora seja difícil jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o Fortaleza vive um momento muito melhor do que o do Grêmio, entendeu? Então, é por isso que eu acho que a rodada foi maravilhosa para o Botafogo. E foi muito boa também para o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Porque o Flamengo, ele fez a parte dele lá em Salvador e além, digamos assim, porque o Flamengo não tá tão perto assim do Fortaleza e nem do Palmeiras, mas além dos tropeços dos dois,
o São Paulo perdeu para o Cuiabá, né? O Internacional ficou no 2-2 com o Corinthians, né? E o Cruzeiro perdeu para o Fluminense. Porque a grande luta para o Flamengo é primeiro se manter no G4 e depois, se puder aí chegar a terceiro, segundo, entendeu? Mas primeiro é se manter no G4. E bom, o Flamengo do Felipe Luiz, olha, ontem fez mais um grande jogo diante do Bahia, viu? E ontem era um teste de fogo, viu? Porque o time do Bahia é um time que tem seus problemas, né? É um time de toque de bola muito lento, tal, mas é um time de toque de bola de muita qualidade, tá? E assim, é um time que poderia trazer muitos problemas para a defesa do Flamengo, mas não trouxe problema nenhum, não. Aliás, o grande problema que o Bahia trouxe para o Flamengo foi causado pela defesa do Flamengo, tá? Foi um cruzamento para a área do Flamengo que o Wesley, ao tentar cortar, acabou quase dando uma assistência maravilhosa pro Tassiano, e o Tassiano ficou cara a cara com o goleiro e cabeceou para fora, né? Então ali já demonstrava que o Flamengo levaria uma certa sorte no jogo. Mas assim, essa foi a grande chance do Bahia no jogo, né? E foi um Flamengo que foi proativo, pressionou o Bahia o tempo inteiro. Parecia que era o Flamengo que estava jogando em casa, lá em Salvador, né? Um Flamengo que jogava muito pela direita, jogava muito pela esquerda, mais pela esquerda do que pela direita, né? Mas jogava por dentro também. E um Bahia cuja marcação deu muito espaço para o Flamengo trabalhar a bola. Sem dar espaço, o Flamengo já dá trabalho. Dando espaço, então, aí já viu, né? E é muito gozado porque o Flamengo, ele jogava mais pela esquerda do que pela direita, mas o primeiro gol saiu pela direita, a jogada, né? Uma jogada que o Léo Ortiz avança, né? E dá um passe, para variar, né? Um passe sensacional do Léo Ortiz pro Arrascaeta. E aí, meu filho, o Arrascaeta livre, já sabe o que vai sair, né? Ele dá um passe sensacional em diagonal pro Wesley, que tá em projeção, né? E o Wesley, ele chega na linha de fundo e bate para dentro da área, um cruzamento perfeito pro Bruno Henrique. Bruno Henrique chega chutando, o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, ex-fluminense, dá rebote para dentro da área. Também era um chute meio complicado, não vou dizer que o Marcos Felipe teve culpa, tá? Aí dá o rebote para dentro da área para um outro ex-jogador do Fluminense. Ayrton Lucas só encostou de pé esquerdo e fez Bahia 0, Flamengo 1. Até a altura do gol, foi aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Flamengo merecia. O Flamengo já tinha criado aí algumas oportunidades. E é curioso porque o Flamengo tinha feito um gol contra o Corinthians, né? E fez um gol, tinha feito um gol até aquela altura contra o Bahia, os dois de laterais esquerdos, né? Alex Sandro e o nosso querido Ayrton Lucas, né? E o Ayrton Lucas usou muito bem aquela lógica de que se a jogada começa por um lado, o lateral ou o ponta do outro lado tem que fechar na área para poder finalizar e ver se dá certo ou não, né? O Ayrton Lucas foi lá, finalizou e fez Bahia 0, Flamengo 1. Depois do gol, o Flamengo pressionou, mas assim, não teve muita qualidade no acabamento da jogada, né? Ou o Flamengo errava no último passe, ou o Flamengo errava na finalização, entendeu? E ficou um jogo dramático
até o final por conta disso, né? Porque sempre pode sobrar uma bola dentro da área do Flamengo e o jogador do Bahia empatar, né? Mas, assim, o Flamengo mexeu melhor do que o Bahia, tá? Nas alterações, eu acredito. O Bahia só tinha duas opções de velocidade no time, que era o Lúcio Rodrigues e o Ademir. O Rogério Ceni botou os dois. Só que tem que o meio de campo do Bahia não funcionou de jeito nenhum. E olha que tem Caio Alexandre, Jean Lucas, entendeu? Cauli, mas nenhum dos três jogou bem não, entendeu? O Jean Lucas até teve uma boa chance no segundo tempo, que o Rossi fez uma boa defesa, tá? Mas nenhum dos outros dois conseguiu jogar. O meio-campo do Flamengo engoliu o meio-campo do Bahia de uma tal maneira que os jogadores do Bahia não conseguiam sair, entendeu? O Flamengo, aliás, ele voltou mesmo a adotar aquele sistema de marcação de correr para frente, para evitar, para atrapalhar a saída de bola, entendeu? Então, realmente complicou muito a vida do time baiano, né? E aí, nessa pressão toda que o não sai o gol de jeito nenhum, como eu falei, o jogo se tornou dramático no final, né? E aí o nosso querido Felipe Luiz, ele bota o Michael e bota também o Plata e o Alcaraz. Os três entraram bem, tá? E o Gerson, que vinha fazendo um grande jogo, não saiu. Eu achei até que ele iria tirar o Gerson para colocar o Alcaraz. Mas não, ele tirou o De La Cruz, que eu acho que ele fez muito bem, por sinal. Porque o De La Cruz realmente não fez um grande jogo, não. Longe disso, aliás. E aí, no último lance do jogo, no apagar das luzes, literalmente, o Gerson recebe a bola pelo lado direito, tenta o cruzamento, ele tenta o cruzamento com o lado de fora do pé esquerdo, tá? E aí, o Michael, na dividida com o zagueiro do Bahia, com o Santi Arias, o Santi Arias, eu achei que ele tinha sido imprudente a princípio, tá? Porque o Michael tá saindo da área quando ele tem um contato. Eu achei que ele tinha sido imprudente. Mas não, ele não foi imprudente. Ele foi violento, tá? Porque na hora eu não vi, né? Mas eu só vi no replay que o Santi Arias deu um soco no rosto do Michael, tá? O árbitro viu alguma coisa. O árbitro viu o pênalti, entendeu? Eu também tinha visto o pênalti, mas eu achei que tinha sido embaixo. Não, o pênalti foi em cima. Foi um soco no rosto do Arias no Michael. E aí o árbitro mandou muito bem, entendeu? Ele tinha dado cartão amarelo porque ele não viu o soco. Mas o VAR recomendou a revisão e aí mandou o árbitro expulsar o Arias e com toda a razão, né? E o árbitro foi lá, expulsou muito bem o Arias. E assim, o Gerson teve uma atitude grandiosa, mas grandiosa mesmo. O Flamengo tem aquela atitude de ter um jogador em cima da marca do pênalti quando sai o pênalti para o Flamengo, para proteger a marca, né? Para ninguém ficar chutando, nem nada, né? E o Gerson poderia ele muito bem ter batido o pênalti porque ele fez uma grande partida. Mas não, ele foi lá e deu a bola para o Alcaraz. E o Alcaraz entrou muito bem também, entendeu? Então o Alcaraz foi lá, pé direito, bateu e fez Bahia 0, Flamengo 2. Um 2-0 que eu acho até que foi pouco, entendeu? Diante do que o Flamengo fez ontem. O Flamengo poderia ter goleado o Bahia. Mas pelo menos saiu com 2-0, que é muito importante para a tabela de classificação. Porque o Flamengo vai a 51 pontos, o Fortaleza com a derrota ficou com 55, entendeu? O São Paulo com a inesperada derrota para o Cuiabá ficou com 47, entendeu? Então o Flamengo ali
fincando o pé dentro do G4 e quem sabe ainda não busca um terceiro, um segundo lugar, entendeu? Quem sabe até não busca até o título, né? Se o Botafogo voltar a tropeçar. Mas título eu acho mais difícil. Bom, e falando do último jogo da noite, Vasco da Gama e Juventude. Um jogo que começou em ritmo frenético, frenético mesmo. 2 gols em 8 minutos, tá? Só para vocês terem uma ideia. E depois o jogo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. E no final voltou a ser frenético, tá? Mas por um motivo que eu vou explicar já já para vocês. O Juventude faz 1-0 aos 5 minutos numa boa jogada, né? Enfiada de bola pelo meio, o jogador do Juventude fez o facão, né? Entrou pela direita, fez o facão, né? Por dentro, foi lá e fez o gol, né? Aos 5 minutos, 1-0 Juventude contra o Vasco em São Januário. Esse gol eu não consegui ver na hora porque eu tava vendo o finalzinho do jogo do Flamengo, tá? Bateu o finalzinho do jogo do Flamengo com o comecinho do jogo do Vasco. E aí, logo depois, aos 8 minutos, o Vasco apertou muito a saída de bola do Juventude. E assim, o Juventude teve um mérito muito grande nesse jogo, que foi praticamente impedir aquela famosa jogadinha do Vasco, né? Que é o bola para a esquerda para o Piton cruzar para o Verratti, né? O Verratti só teve uma chance assim. Mas o gol saiu pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Juventude foi sair trocando figurinhas, né? Da área. E aí o ex-Flamengo Hugo Moura roubou a bola e tocou rápido pro Payet. E o Payet, meu amigo, ele deu um corte sensacional no zagueiro do Juventude e mandou uma pomba de pé direito e a bola foi no ângulo, né, do goleirão e empatou o jogo. Payet fez um gol ao melhor estilo Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho que adora fazer esse tipo de gol assim. 1-1 aos 8 minutos. E o jogo seguiu frenético, né? Com os dois times criando oportunidades. O Juventude jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, tá? Não se acovardou. Pelo contrário, o Juventude partiu para cima do Vasco. E o Vasco também partiu para dentro do Juventude. Foi um jogo muito aberto no primeiro tempo, com as duas equipes com marcações bem ruins. Aliás, eu sou um cara que não critica o Rafael Paiva, mas o Rafael Paiva ontem não mandou muito bem não, viu? O Vasco marcando mal e o Rafael Paiva também não mandou muito bem nas alterações não, viu? Não mandou muito bem não. E eu sou um crítico do futebol do Jair Ventura, mas o Juventude, tem mandado muito bem nos jogos do Campeonato Brasileiro e ontem de novo, né? Ontem o Juventude encarou o Vasco de igual para igual, entendeu? E só não venceu porque teve lá uma boa atuação do Léo Jardim, entendeu? Teve infelicidade do próprio ataque, entendeu? Porque senão o Juventude poderia muito bem ter vencido o jogo em São Januário. E aí, no segundo tempo, o jogo veio mais arrastado. Veio com muitas faltas, veio com muita dividida forte até que o Souza, né, o amigão do Felipe Coutinho, veio com uma entrada pesada para cima do jogador do Juventude, e aí o juiz resolveu dar o vermelho. E tinha que dar mesmo, porque ele veio com o pé por cima da linha da bola, né? Tô falando Souza, amigão do Felipe Coutinho, porque o Souza e o Alex Teixeira só voltaram pro Vasco graças aos pedidos do Felipe Coutinho, né? Então aí o Souza foi expulso e o Vasco jogou com 10. Final dramático pro Vasco.
Pois é, o Juventude veio com tudo pra cima. E lembra que eu falei da infelicidade do ataque do Juventude? Pois é, teve um lance que o Marcelinho recebeu a bola, lançamento, e aí ele ganha da zaga do Vasco e bate com força pro gol com a perna esquerda, mas a bola sai muito próxima do gol, mas muito próxima mesmo. O Juventude foi, como diria o nosso querido amigo Diego, para empurrança no final do jogo, mas acabou não conseguindo fazer o segundo gol. O Juventude poderia muito bem ter vencido, tá? O Vasco aqui em São Januário, mas não conseguiu. Bom, 1-1 no final das contas, um resultado um pouco melhor para o Juventude do que para o Vasco, mas não é um grande resultado para nenhum dos dois não, tá? Rodada muito boa para Botafogo e Flamengo, rodada não tão boa, mas também não tão ruim para o Vasco, e rodada muito boa também para o Fluminense, já que o Vitória empatou, o Corinthians empatou, entendeu? Outros adversários aí não conseguiram ganhar também. O que conseguiu ganhar tá lá embaixo, que é o Cuiabá, né, contra o São Paulo. Então, a rodada foi muito boa para o Fluminense, importantíssimo para o Fluminense ter se mantido fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao final da 29ª rodada, meus amigos. Bom, encerrando aqui torcendo para que vocês tenham feito uma boa escolha no voto hoje, né, nas eleições, e vamos ver aí o que vai acontecer nesse primeiro turno, tá bom, gente? Tchau, tchau!